o Senhor falou no meu coração claramente que eu deveria profetizar sobre a igreja acerca da unção de Deus. Diga comigo: eu recebo essa noite a unção de Deus. Diga: eu quero a unção de Deus. Diga: eu não vou me mover pela minha inteligência, pela minha força, pelas minhas técnicas. Eu vou me mover pela unção de Deus, em nome de Jesus. Tem muitas pessoas que olham e às vezes mistificam a questão da unção, assim como muitos temas espirituais, como o profético, como a profecia. Tem muita gente que, até por ser novos convertidos, tem um misticismo, e a unção de Deus também entra nesse mérito. Tem algumas pessoas que têm dificuldade de entender o que é unção, até porque a unção ela é invisível. Por mais que a Bíblia fale que existe o óleo da unção, que são óleos que sempre foram consagrados a Deus e usados até hoje por igrejas para poder ungir pessoas como a palavra de Deus ordenava, a unção de Deus espiritual, ela é invisível. Aí talvez você fale e diga: Samuel, como é que eu vou crer em algo invisível? Como é que eu vou crer em algo que eu nem vejo? Da mesma forma que você não consegue ver a energia elétrica, mas ela está ligando tudo aqui nesse prédio. A energia elétrica, ela é formada por uma frequência que você não vê, são ondas eletromagnéticas. Você não vê, mas é ela que está ligando todos os aparelhos que estão funcionando aqui. Samuel, pois eu não creio na energia elétrica, eu só creio no que eu vejo. Pois vamos ali rapidinho colocar teu dedo num fio descascado, que no instante você vai crer na energia elétrica. Por quê? Porque nem tudo que você crê, você precisa ver, até porque a fé também faz parte da mesma dinâmica. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creem que Jesus Cristo ressuscitou, e nós cremos que Ele está vivo. E da mesma forma é a unção de Deus sobre a nossa vida. E tem algumas pessoas que falam: Samuel, eu achava que a unção de Deus era algo que só os pastores tinham, que só os pregadores tinham, que só os cantores e profetas tinham. E de fato, isso é o mais comum. No Antigo Testamento, quando a unção de Deus ela é descrita, quando a unção de Deus ela é mencionada, é para ungir reis, profetas e sacerdotes. Eu vou dar alguns exemplos para vocês durante a pregação, de pessoas que foram ungidas, foram consagradas, quase que em um ritual espiritual de consagração. Porém, no Novo Testamento, todo aquele que crê em Jesus recebe a unção do Santo Espírito, e você tem acesso a essa unção de Deus sobre você. E talvez você fale: mas Samuel, para que eu preciso da unção? E a mesma coisa para quem tem dúvidas sobre o Espírito Santo, porque tem gente que é tão focada em Jesus, porque de fato Jesus é o mais popular da Trindade, Jesus é o mais conhecido dos três, porque foi Jesus quem morreu por nós na cruz, foi Ele quem encarnou na terra. Mas o próprio Jesus, Ele se movia pelo Espírito Santo. Então nós precisamos trazer essa consciência, esse entendimento para a nossa vida. E eu já quero começar dizendo que a unção não é só para pastor, profeta e cantor. A unção é para quem é empresário, a unção é para quem é empreendedor, a unção é para quem trabalha com salão de beleza. Eu não sei com o que é que você trabalha, mas você vai fazer tudo o que você faz com unção. Você vai ter a unção de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque pregação sem unção é palestra. E nada contra palestra, eu amo ouvir palestra de determinados assuntos, mas uma coisa que eu não suporto é quando uma pessoa sobe no púlpito de uma igreja e tenta palestrar no meio do culto. Igreja não é lugar para palestra, igreja é lugar para pregação da palavra, para a profecia do céu ser manifesta. Não é que em um evento palestrantes não possam falar, mas nós não podemos tornar a casa do Senhor em algo artificial a nível de palestra. É a mesma história de quem canta bonito, tem uma voz bonita, mas não tem unção. Cantor que sobe no púlpito para cantar, e isso fica não só a nível de reflexão para o ministério de louvor, mas para você que também tem uma voz bonita. Entenda a diferença, que louvor ou música sem unção é apresentação musical. Agora, quando você se move na unção, é diferente. Eu amo uma frase que a pastora americana, australiana, eu não sei, alguma, ela é de algum lugar que eu não lembrei agora, mas é uma das pastoras que eu mais admiro. Ela prega cheia da unção, e eu ouvi há um tempo atrás uma pregação dela sobre unção, e ela disse a seguinte frase. Ela disse que uma pessoa com um dom de oratória pode até entreter uma plateia,
mas é só a unção que quebra o jugo. Ouvir palavras bonitas, meu amigo, eu choro até ouvindo os conselhos da Monja Cohen. É uma mulher que tem aí, né? Tipo assim, às vezes até a Márcia Sensitiva eu acho engraçado as coisas que ela fala. Só que não muda a minha vida, não muda a sua vida, porque o que muda a nossa vida não é simpatia, o que muda a nossa vida não é filosofia, o que muda a nossa vida não é conselhos humanos, o que muda a sua vida é a unção de Deus, e a palavra de Deus manifesta sobre você. É por isso que hoje eu vim aqui para declarar sobre a sua vida. Você não vai conseguir mais ser um crente normal depois dessa pregação. Você não vai mais conseguir ser um crente light. Eu não vou nem mandar você olhar para o lado para você julgar a pessoa do seu lado, porque tem gente que às vezes se engana. A gente acha que é uma pessoa light, mas tem mais fogo do que outras pessoas. Mas o que eu quero dizer para você que está aqui essa noite é: a partir de hoje você vai valorizar mais a unção de Deus sobre a sua vida. Você vai entender a necessidade que você tem de tudo que você fizer, você fazer pela unção de Deus. Quando eu falo sobre unção, meu amigo, eu falo sobre uma capacitação do céu. E é engraçado que unção você não compra, unção você não herda. Eu conheço menino que é filho de pastor, mas não tem um pingo da unção do pai. Por quê? Porque você que é filho de crente pode até carregar uma informação genética, mas a unção não vem pela família, a unção vem pelo esmagar e o processo de Deus na sua vida. A unção não vem do púlpito. No púlpito a gente transborda. Tem gente que às vezes sobe no púlpito, tem gente que às vezes sobe na igreja e fala assim: quando eu pregar eu vou pregar com unção. Meu amigo, eu conheço pessoas que falam: não, tem gente que já chegou para mim para falar assim: Samuel, quando tu prega para uma multidão grande é diferente, né? Aí eu falo: diferente como? Que eu acho que a pessoa quer me pegar numa pegadinha, eu sou muito perseguido. E aí eu viro e falo: mas diferente como? Aí a pessoa fala assim: não, a emoção é diferente. E eu já preguei para até 50 mil pessoas, e de fato você sente uma pressão maior, você sente uma dependência maior ainda de Deus. Mas do mesmo jeito que eu prego para 50 mil pessoas, é a mesma forma que eu prego para uma pessoa. Sabe por quê, meu irmão? Porque não tem a ver sobre quantidade de pessoas, nem sobre a plataforma que você está. Quem tem unção não só na igreja, tem unção na padaria, tem unção na faculdade, tem unção no colégio, tem unção na fila do banco, tem unção aonde você trabalha. Quem tem unção em todo lugar. É a mesma dinâmica que Jesus tenta ensinar para a gente: ser fiel no pouco, porque sobre o muito eu te colocarei. Sabe por que a promessa de Deus e os princípios bíblicos sempre apontam para isso? Porque quem não é fiel no pouco nunca vai ser fiel no muito. Quem não prega com amor, com paixão, com entrega para uma pessoa no ônibus não é digno de pregar para uma multidão. O mesmo Jesus que pregou para mais de 5 mil pessoas no episódio da multiplicação dos pães e peixes, foi o mesmo Jesus que interceptou e preparou um caminho só para se encontrar com uma mulher samaritana em um poço. E sabe o que é uma das coisas que mais me impacta em Jesus? É que as maiores pregações dele, as pregações mais profundas que Jesus fez na Bíblia, e se você lesse os evangelhos você saberia, ele pregou para uma pessoa só. Sábado agora a gente vai estar cantando uma canção que foi um dos maiores sucessos desse ano, que é a canção que o F. Hope canta dizendo, né? Tu és por quem a minha alma esperou. Me ajuda, deixa eu passar vergonha só não. A fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu. Eu amo a parte da música que diz assim, ó: não precisarei aqui voltar, uma vez que eu já ouvi teu falar, tu é... Pronto, já chega aqui, eu acabei de gastar 2 minutos, sem necessidade. Mas eu queria só cantar essa canção para vocês, para dizer que nós estamos em 2024. 2024 anos se passaram e a gente ainda está cantando a canção que veio da pregação de Jesus sozinho com uma samaritana em cima de um poço. E sabe o que isso significa? Que o nosso Deus é o Deus da intimidade. É por isso que se você quer unção, você tem que buscar unção não num púlpito, como os hipócritas que levantam as mãos só na igreja. Que na igreja a hora que é uma bênção. Sabe onde é que você se enche da unção? Quando você tranca a porta do seu quarto e não tem plateia lá.
A única plateia é o Espírito Santo. E é por isso que essa noite Deus te trouxe esse lugar para te dizer: você precisa buscar, valorizar a minha unção. Aí tem gente que às vezes fala: mas Samuel, como é que eu vou me mover na unção de Deus em outras esferas que não seja na esfera espiritual? Porque eu quero também deixar bem claro que todo mundo aqui tem um chamado. Quem tem um chamado de Deus aqui, diga amém. Mesmo que você não tenha discernido ainda qual é, você tem um chamado de Deus. Deus vai te usar de alguma forma na terra. Você não nasceu só para gastar oxigênio. Você não nasceu só para dar trabalho, fazer confusão e brigar por cadeira no culto lotado. Você nasceu para fazer a diferença na terra. Deus te chamou para algo. Aí tem gente que às vezes fala: Samuel, eu não gosto de você porque você grita muito. É porque você não está dentro do meu chamado. Então vai ouvir uma pessoa que prega mais devagar. Porque tem gente que se conecta com a forma que eu prego. E quando a gente tem uma identidade bem firmada em Deus, a gente entende isso. Você não nasceu para ser unanimidade. Você não nasceu para agradar a todos. Se tem gente que não gosta de alguma coisa que você faz, tudo bem. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: tudo bem. Olha para a pessoa do outro lado que você desprezou e fala: tá tudo bem. Sabe por quê, meu irmão? Porque você não nasceu para ganhar todos para Jesus. Mas tem gente que vai se converter com a sua forma de pregar. Tem gente que vai se converter com o seu testemunho. Cada um tem o seu chamado. Porém o que nós precisamos é o quê? Ativar a unção de Deus sobre a nossa vida. Mas eu quero só rapidamente trazer esse entendimento para cada pessoa que está aqui nesse lugar. Você precisa da unção de Deus. A unção de Deus já está disponível para você. Samuel, o que é a unção de Deus? É passar um óleo na minha testa? Às vezes, em alguns momentos, você precisa de fato ser ungido com óleo. A Bíblia fala que existem momentos pontuais que é importante que o óleo que unge a sua testa seja físico. Como por exemplo, quando eu, Samuel, fui ungido pastor, consagrado a pastor aqui na igreja videira, que o pastor Costa Neto teve de Deus a direção de me ungir. Inclusive tinha até alguns amigos aqui que estavam presentes no dia. O que é que acontece nesse ritual de consagração? Óleo é derramado sobre a nossa cabeça. E o pastor ou o líder que nos acompanha, ele nos consagra para esse serviço. Então, a Bíblia também vai falar no livro de Tiago que: e quando tiver alguém enfermo, façam a oração da fé, ungindo o doente, e ele será curado. Tem alguns costumes da igreja que não são da igreja, são bíblicos, que as pessoas estão deixando para trás. Como por exemplo, óleo ungido. Óleo ungido não é uma simpatia. Óleo ungido é um instrumento bíblico. E é por isso que eu e você precisamos, vez por outra, ungir. Nem que seja um óleo da natura. Você pega um óleo normal e você levanta para cima, consagra e fala: Senhor, eu consagro esse óleo, que o teu Espírito Santo agora consagra esse óleo, e eu declaro que ele tem a tua unção, e pela fé, aonde eu ungir esse óleo vai acontecer milagre. Aí você pega esse óleo e coloca na testa dos seus filhos que estão te dando trabalho toda noite. Quando eles dormir, você vai cumprir a cartilha do pai pentecostal. Uma pessoa que tem um pai e uma mãe pentecostal que nunca foi ungido de madrugada, tem alguma coisa errada. Porque um pai e uma mãe pentecostal não tem como. O filho está dormindo, principalmente quando ele está atribulado, setado, perseguido, cheio de cão. O pai e a mãe sempre chegam de madrugada na ponta dos pés. Aí o menino está lá dormindo com a boca aberta. Aí ele chega, passa o olho na testa e fala: sai da vida do meu filho, Satanás. Tu que está fazendo ele me desrespeitar. Demônio, tu que está tentando o meu filho, eu unjo o meu filho com óleo agora. Vai saindo de 10 em 10 e o último apaga a luz. Meu amigo, um pai e uma mãe pentecostal, ele tem essa loucura. E sabe o que é o mais incrível? É que dá certo. Sabe como é o nome disso? Fé. Teu filho não vai mudar e se converter com grito. O castigo e a disciplina faz parte. Eu não estou mandando não castigar e disciplinar não. É necessário. Mas o que eu estou dizendo é que os demônios que estão perseguindo a tua família, eles não vão sair com castigo. Porque não tem como você colocar Satanás de castigo. Meu sonho era colocar ele de castigo às vezes. Mas se preocupe não, que está chegando o dia em que vai se cumprir a palavra que diz: e em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Está chegando. Eu já estou afiando minha bota lá em casa. Já a gente vai pisar na cabeça dele quando Jesus voltar. Jesus is coming back. Para você que não sabe inglês, eu falei: Jesus está voltando. E quando ele voltar, a gente vai pisar nele, em Satanás.
Pelo amor de Deus, ainda bem que eu falei rápido. Mas o que eu quero dizer para você que está aqui hoje é: o inimigo não respeita a tua formação. O inimigo não respeita a roupa que você veste. O inimigo não respeita se a sua família é toda crente. Eu vou já mostrar um versículo para vocês aqui do Papoco, para vocês entenderem o que eu estou falando. Porque o inimigo não respeita. Eu tenho 10 anos de crente, sai agora. 10 anos de crente não significa nada se você não tiver a unção de Deus. Você quer ver? Eu vou ler, porque o tempo está passando tão rápido. E eu estou tão empolgado aqui que eu ainda não li um versículo. Mas eu estou pregando, vocês estão vendo? Eu estou falando alguma heresia? Tudo bíblico. Olha o que a Bíblia fala em Atos capítulo 19. Coloca para mim aí, por favor, no telão. Atos capítulo de número 19. Entre tantos exemplos, esse para mim é um dos melhores. A Bíblia fala que quando Jesus subiu ao céu, Ele deu autoridade para os seus discípulos. E Ele falou que em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas, curarão os, e se vocês tomarem algo mortífero, não vos fará dano algum. Jesus deu essa autoridade para os discípulos. Só que para os discípulos viverem isso, Jesus sempre alertou: não é de qualquer jeito. Eu dei para vocês autoridade. Todas as promessas bíblicas estão disponíveis para todos nós. A única diferença é que algumas pessoas não acessam as promessas na sua vida, ou a unção de Deus que está disponível para você, é se você vive uma vida torta. É se você vive debaixo de obediência. Ontem eu estava conversando com uma amiga nossa que falou que está passando por uma crise espiritual. E eu falei assim: não, mas é normal, é assim mesmo. E aí, é brincadeira, mas eu falar assim, só nível de brincadeira, eu sei que ela não vai ficar chateada. Mas a gente estava falando assim: você tem que orar mais. Se você está fraco espiritualmente, você tem que orar mais. Aí um amigo nosso falou assim: pois é, eu vi o celular, estava ouvindo, era Jorge Mateus. E brincadeiras à parte, eu não vou entrar aqui nesse mérito de música secular não, porque você ouve o que você quiser, a vida é sua. Mas o que você tem que entender é que você transborda daquilo que você se enche. É simples assim. É simples assim. Só 3 pessoas concordaram. As outras ficaram com vergonha e acompanharam agora. Eu não estou aqui para dizer que você vai. Eu já falei isso, vocês já me ouviram 1000 vezes. Eu fui 14 anos dessa igreja. Tem muita pregação minha que é repetida. Mas estou brincando, eu nunca repeti mensagem. Só uns exemplos que eu repetia, né? Não daqui a presidente do fã clube, mas que anota tudo. Mas brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Tem muitas pessoas que às vezes dizem que querem se encher de Deus, mas só estão se enchendo de coisa do mundo. Eu já falei 1000 vezes na pregação, lembrei. Eu já falei 1000 vezes em pregação que eu, Samuel, nem sou aquele pregador a nível radical que diz que você não pode ouvir música nenhuma secular. Eu sei que eu sou triturado por isso. E eu até entendo quem fala contra. Porque de fato, a maioria das músicas seculares são consagradas, tem um propósito. Mas às vezes eu até brinco falando, né? Que eu não vou me agarrar com a minha esposa, que inclusive está ali linda, que pode aplaudir ao Senhor pela vida da pastora Thaís Portela. Linda, maravilhosa, te amo, meu amor. A mulher do bom dia. E eu e a Thaís, quando a gente vai se agarrar, que a gente, glória a Deus, se agarra bastante. Quando a gente vai se agarrar lá em casa, você nunca vai ver, no momento que a gente está se agarrando, eu colocar divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu. Não tem condição. Não tem condição da gente viver um momento romântico, igreja. Vocês me entendem? Quem é casado aqui, diga graças a Deus. Não tem como, tem momento romântico, gente. Tudo bem que uma Bruna Carla também dá certo, Cassiane, mas enfim, tem músicas românticas. Inclusive tem uma música, só dar um exemplo. Oh meu Deus do céu, eu perdendo tempo com uma conversa aleatória. Mas tem uma música que é muito famosa, que diz: você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida, é meu abrir de olhos no amanhecer, verdade que me leva a viver. É uma música linda, romântica. A maioria dos que ouviu essa música já estão todos usando botox. É uma música antiga, que fez muito sucesso na nossa juventude, né? Essa música mesmo, eu ouvi muito quando eu tinha 15 anos, 14, 12, né? É uma música linda, que fez muito sucesso no meio secular. Aí há uns 8 anos atrás, o compositor dá uma entrevista, coloca no YouTube mais tarde para você ver o que eu estou falando. E ele deu uma entrevista dizendo que ele compôs essa música para Jesus. E aí a banda gravou e transformou num amor de homem e mulher. Irmão, eu sempre senti paz nessa música, sempre, tá vendo? Você a espera na janela, a ave que vem de longe, tão bela. Enfim, não vou cantar toda porque senão eu viralizo. Mas eu quero só dizer que é o exemplo que eu estou querendo dar, que eu não sou 100% radical. Mas o que eu quero dizer é o quê? Se você quer a unção de Deus na sua vida, você tem que fechar as brechas. Se você quer a unção de Deus na sua vida, você tem que assistir menos Netflix e ler mais a palavra. Porque tem crente que num culto desse já está olhando para o relógio.
Mas quando começa a série que ele gosta, vira a madrugada. Aí eu te pergunto, como é que você quer ser cheio do Espírito Santo se você passa 7 horas zerando série Netflix e não passa 1 hora de joelhos buscando a presença de Deus no seu quarto? Sabe quando é que você vai ser cheio da unção de Deus dessa forma? Nunca. Ah, eu estou fraco espiritualmente. Pode procurar que tem alguma brecha. A unção está vazando em algum lugar. Porque se você está vivendo as disciplinas espirituais, se você está vivendo uma vida com Deus, você pode passar até pela luta. Mas o crente que está na unção, o crente que está bem espiritualmente, orando, jejuando, não falta culto, não perde um evento de fogo desse, meu amigo, quando o cão vem para cima dele, em vez de ele ficar fraco, ele fica mais revoltado, ele fica mais irado. É por isso que o cão às vezes nem mexe com o crente que está cheio da unção. Jesus só deixou para tentar, ou melhor, Satanás só deixou para tentar Jesus no 40º dia, porque achava que Jesus estava com fome, que Jesus estava cansado. E Jesus estava. Imagina Jesus 40 dias e 40 noites sem comer. Ele estava vindo de um jejum. Ele foi batizado e foi direto para o jejum, para o deserto. E Satanás falou: ele está fraco, ele está com fome, porque humanamente ele viveu os seus limites. Só que o que Satanás não contava é que ele estava fraco fisicamente, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Quando Satanás foi para cima de Jesus com fome, achando que ele ia cair, que ele ia tropeçar, que ele ia ceder às tentações, Jesus deu 3 pancadas em Satanás. Satanás saiu vazado, está até hoje procurando o endereço dele de casa. Por quê? Porque quando você está na unção de Deus, eu profetizo sobre a sua vida. Quando você está cheio da unção de Deus, até quando o inimigo vem se levantar, você fica mais irado, e uma ira santa. E o demônio desavisado que vai tentar tocar na tua vida e na tua família, sai queimado da porta da tua casa. Porque você está cheio da unção e do Espírito Santo de Deus. E é isso que você precisa entender. Não, Samuel, pois tem nada não. Eu não estou cheio da unção, mas eu sou amigo do profeta fulano de tal. Não, mas eu sou seu amigo, eu tenho seu telefone, você ora por mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus resolve te provar e te passar um deserto, Deus faz o telefone do profeta cair no mudo. Ninguém sabe nem explicar. Você não acha, sabe por quê? Porque você tem que aprender a ser crente em Jesus. Você tem que parar de ficar se encostando em escora. É bom ter pessoas de oração, ter amigos, que todo mundo ora pelos outros. Eu tenho muitos amigos e eu sou amigo dos meus amigos para orar. Mas uma coisa que eu jamais vou alimentar e eu nunca vou achar normal, e você que está aqui hoje, independente de quanto tempo você tem de crente, já receba essa. Você não nasceu para depender da oração de ninguém. Você não nasceu para depender da profecia de ninguém. Você não nasceu para poder, na hora de tomar uma decisão, ter que ligar para o profeta de tal, para o profeta dizer o que é para você fazer. Você tem um profeta que na verdade ele não é nem profeta, ele é a profecia, chamado Espírito Santo de Deus. E é a ele que você pergunta quando você tem uma dúvida. Ah, mas você acha que eu não posso me aconselhar com líderes? Pode, mas você não pode depender disso. Sabe por quê? Porque vai ter um momento que não vai ter ninguém perto de você. É você e Deus. Olha o que a Bíblia fala em Atos 19. Atos 19, a partir do versículo 13. É daí mesmo. E alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus. Irmão, olha aqui o amadorismo. Os 7 filhos de um judeu chamado Seva, eu acho que vai contar aqui também na leitura, eles do nada montaram uma companhia de caça-demônio. Eles saíam de casa em casa tentando tirar demônio do povo. Era um hobby que eles criaram. Aí eles chegam para tirar o demônio do povo. Olha o que é que eles falavam: em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eu amo isso, que ainda tem uma vírgula. Ele ainda tentou usar 2 referências, e boa. Eles, sem um pingo de unção, sem um pingo de autoridade, chegaram para a pessoa endemoniada, para o demônio no corpo da pessoa possessa, e falaram: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Versículo seguinte: os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Olha o que aconteceu. Um dia, que meu irmão, um dia chega o dia que o cão não vai te deixar em paz. Um dia, o espírito maligno atrevido, esse demônio aqui era nordestino, era atrevido. Um espírito maligno lhe respondeu:
Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Irmão, tu levar uma pancada dessa do demônio, ou morte horrível, é muita humilhação. Não é não? Você pensa que acabou por aí? Piora muito, porque só essa vergonha pra mim, eu já ia pra casa envergonhado, eu já sumia do culto um mês, só voltava na Santa Ceia. Mas ainda piorou. Olha o que aconteceu. Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Não brinque com o reino espiritual sem a unção de Deus. Não queira usar o nome do pastor da sua igreja, porque o diabo conhece o pastor da sua igreja, mas ele tem que conhecer você. Ele tem que saber e reconhecer a unção de Deus sobre a sua vida. E eu não estou falando isso para você se sentir pequeno. Eu estou aqui para dizer que você tem autoridade para chegar a esse nível. Só que você precisa buscar a unção de Deus. Tem gente que eu olho aqui de cima, às vezes eu acho a pessoa tão arrumadinha assim. Eu acabei de ver aqui um rapaz desse lado, assim, tão arrumadinho, com óculos assim, nerdzinho gospel, tipo João Vitor, que a gente olha e fala assim: meu Deus, essa pessoa é educada, é na dele. Só que não é sobre o volume da sua voz, mas é sobre a unção que você carrega. Tem gente que Deus usa na violência. Tem gente que Deus usa gritando, e respeita quem Deus usa gritando. Por exemplo, eu vejo muitos homens que às vezes são mais tímidos e reservados, que acham ruim o grito do povo. Só que sabe o que eu acho engraçado? Esses mesmos homens que acham ruim igreja barulhenta, não acham ruim ir para o clássico do Ceará, que teve um dia desse, e fazer uma zoada atribulada, uma confusão, e fica gritando rouco por um time. Mas na presença de Deus, eu sou tímido. Não é questão de timidez, é questão de prioridade. Não é questão de timidez, é questão de valorização. Você está valorizando as coisas erradas. E eu não estou dizendo que é errado valorizar time. Fica à vontade, é um esporte, é um hobby. Você só não pode idolatrar. Assim como não pode idolatrar política, idolatrar nada. Mas o que vocês precisam entender é o quê? Pode prestar atenção em mim, viu? Está tudo sob controle. Podem entrar, fica no ponto aí que vai dar certo. Ah, estão tudo aí já. Eu estou encerrando. Estou encerrando, sério. Eu declaro hoje sobre a sua vida. Você não veio para esse culto por acaso. Quem sabe você veio para esse culto se sentindo uma pessoa fraca, achando que você ia receber a oração de alguém. Você vai receber muito mais do que uma oração essa noite. Você vai receber unção e autoridade do céu sobre a sua vida. Ah, Samuel, mas eu não sou digno. Ah, Samuel, mas eu estou fraco. Isso aí você vai resolver daqui para frente. Eu não quero falar daqui para trás, é daqui para frente. Se Deus te trouxe para esse culto, é porque Deus decidiu te ungir essa noite. Independente da forma que você chegou aqui, tem anjos de Deus, tem serafins com saraivas de fogo sobrevoando o telhado dessa igreja. E eles vão ungir cada um de nós essa noite, pela autoridade do nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Mas você precisa entender que você precisa buscar, você precisa valorizar a unção. Olha o que a Bíblia fala. Eu quero ler também o que diz Lucas, capítulo de número 4, versículo 14 a 21. Evangelho de Lucas, capítulo 4, para você entender também, mais uma vez, a importância da unção. Olha o que a Bíblia fala. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14. A Bíblia diz que o próprio Jesus, sabe qual era um dos nomes de Jesus? Ele tinha muitos nomes: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz, Emanuel, semente da mulher, raiz de Davi, estrela da manhã, raiz de Jessé. Meu irmão, eu fico a noite toda aqui falando os nomes de Jesus. Ele recebeu muitos nomes, referências, que cada uma tinha um propósito. Mas um dos nomes que mais se repetiu quando falavam sobre Jesus era o ungido de Deus. Quem é o Cristo? É o ungido de Deus. Ou seja, até Jesus, que era Jesus, Deus encarnado, ele precisava da unção. E olha o que fala em Lucas 4, a partir do versículo 14. Jesus então voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. E ensinava ele nas sinagogas, e todos o elogiavam. Ele então foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Eu vou só aproveitar esse versículo aqui para dizer para você que é crente e só vem para o culto quando vem pregador de fora.
Igreja é lugar para você congregar, porque Jesus congregava. Jesus ia para a igreja. Leia esse versículo aí, ó. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume. Jesus tinha igreja. Olha que incrível. Jesus costumava ir para o culto. Olha que legal. Tem gente que só vem para o culto na tribulação. Congregue. Eu sou do reino de Deus. O reino de Deus tem igrejas que representam o reino dele na terra. E você não é obrigado a ser da igreja A, da igreja B, não. Fique na que você se sentir melhor, que você ouve a palavra de Deus. Não fique na igreja mais perto da sua casa. Fique na igreja mais perto da Bíblia que você conhecer. Escolha uma igreja que prega o evangelho. Escolha uma igreja que o Espírito Santo tem liberdade. Escolha uma igreja que a gente ama, serve pessoas. Escolha uma igreja que você cresce espiritualmente. Mas não saia da igreja. Estou sentindo uma rema de Deus aqui agora. Tem gente que o diabo estava querendo afastar da igreja. Tem gente que está aqui nesse culto hoje, que estava pensando em se afastar da igreja. Você não vai se afastar da igreja. Tem gente que está aqui essa noite fazendo prova de Deus para sair da videira. Você não vai sair da videira. Você vai ficar aqui, porque é aqui que o Senhor está te tratando. É aqui que você serve, mesmo sem esperar nada em troca. Viva o que Deus está fazendo. Esteja na casa de Deus. Esteja firmado, porque Jesus, ele ia à sinagoga, que era a igreja. Quando ele entrou na sinagoga, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e o encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor. Só contextualizando, quando Jesus chega na sinagoga, naquela época a Bíblia não era como a gente usa hoje. Não era um livro bem organizado, eram rolos. Tinha o rolo do profeta Isaías, tinha um rolo do profeta Jeremias, tinham vários rolos. E era costume, um costume no culto deles na época, um rolo ser entregue, quase que na sorte, para pessoas lerem. Aí quando é um dia, Jesus chega na sinagoga, que foi nessa ocasião, e um rolo aleatório é entregue para ele abrir e ler. Quando ele abre o rolo aleatório, olha o rolo que saiu para Jesus. Eu não sei você, mas eu queria estar nesse culto. Eu queria estar vendo ele ler essa palavra que ele vai ler agora. Ele abre o rolo, e o rolo dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. E toda unção não é para você se amostrar, não é para você se apresentar, não é só sobre você. Toda unção tem uma finalidade, toda unção tem um propósito. A unção não é para te fazer famoso, a unção é para fazer Jesus famoso através da sua vida. A unção não é para você sair falando: olha como eu tenho unção, porque quem tem unção não precisa falar que tem unção. Todo mundo sente quando você chega perto. Então eu declaro sobre a sua vida que você vai ter finalidade, porque Jesus falou: Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Versículo 20 para encerrar. Então ele fechou o livro e devolveu ao assistente, e assentou-se na sinagoga. E assentou-se, ponto. Eu estudei português, tem um ponto. E assentou-se na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Aí eu amo a parte final. Então ele começou a dizer-lhes: hoje. Uau! Uma profecia que estava escrito há séculos. Quando ele termina de ler na presença das pessoas, ele abre a boca e diz: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Aleluia! Eu sou o Messias sobre quem Isaías profetizou.